Anne da Ilha. Capítulo 39. Assuntos matrimoniais. Anne sentiu que a vida tinha um sabor de anticlimax durante as primeiras semanas após o seu retorno a Green Gables. Sentia falta do clima de alegre camaradagem da casa de Perry. Durante o último inverno, havia idealizado sonhos tão fabulosos, os quais agora havia se transformado em pó ao seu redor. No atual estado desgostoso consigo mesma, Anne não conseguia recomeçar a sonhar imediatamente e logo descobriu que, enquanto a solidão com os sonhos é gloriosa, a solidão sem eles tem pouco encantamento. A jovem não havia voltado a ver Roy após a dolorosa despedida no gazebo do parque, mas Dorothy foi vê-la antes que fosse embora de Kingsport. Lamento tanto por você não se casar com Roy. Queria muito tê-la como irmã, mas você está certa. Ele iria entediá-la profundamente. Eu o amo. Ele é um garoto doce e adorável, mas não é nem um pouco interessante. Aparentemente, ele até deveria ser, mas não é. Isso não vai estragar nossa amizade, vai, Dorothy? Perguntou Anne melancólica. Não, de jeito nenhum. Você é uma pessoa boa demais para perdermos o contato. Se não posso tê-la como irmã, quero tê-la como amiga. E não se aflija por Roy. Ele está imensamente triste agora e tenho que ouvir suas queixas o dia inteiro. Mas ele vai superar. Ele sempre supera. Ah, sempre? Perguntou Anne, com uma ligeira mudança na entonação de voz. Então ele já superou antes? Meu Deus, sim! Admitiu Dorothy com franqueza. 2 vezes! E ele se queixava igualmente nessas ocasiões. Não que as outras moças tivessem de fato recusado seu pedido de casamento. Elas simplesmente anunciaram o noivado com outros rapazes. Mas é claro que quando ele conheceu você, jurou para mim que nunca antes havia amado de verdade e me disse que os sentimentos anteriores haviam sido meras fantasias adolescentes. Contudo, não creio que você precise se preocupar. Anne decidiu seguir os conselhos, pois sentia uma mescla de alívio e ressentimento. Roy havia afirmado convictamente que ela era a única a quem ele havia amado em toda a vida, e sem sombra de dúvida, ele acreditava mesmo nisso. Mas era um consolo saber que, muito provavelmente, ela não havia destruído a vida dele. Existiram outras deusas e Roy, de acordo com Dorothy, de certo, tinha necessidade de estar venerando-as em algum santuário. No entanto, a vida fora despojada de muitas outras ilusões, e Anne começava a pensar, entristecida, que a existência parecia absolutamente vazia. Na tarde de sua chegada, ela desceu do quarto com um semblante bastante pesaroso. O que aconteceu com a velha rainha da neve, Marilla? Ah, eu sabia que você iria ficar triste por isso, disse Marilla. Eu também fiquei, mas aquela árvore estava ali desde que eu era menina. A grande tempestade que tivemos em março a derrubou e seu tronco estava completamente apodrecido. Vou sentir tanta falta dela, lamentou Anne. Meu quarto já não parece o mesmo sem ela. E nunca mais conseguirei olhar pela janela sem ter a sensação de perda. Nunca antes cheguei a Green Gables sem que Diana estivesse aqui para me dar as boas-vindas. Diana tem algo mais para pensar agora, disse a senhora Lynde de forma significativa. Bem, conte-me todas as novidades de Avonlea, pediu Anne.
sentando-se nos degraus da varanda, onde o sol da tarde caía sobre os seus cabelos como uma fina chuva de ouro. Não há muitas novidades, além daquelas que já lhe contamos por cartas, prosseguiu a senhora Lynde. Talvez você não sabia que Simon Fletch quebrou a perna na semana passada. Certamente isso é uma grande coisa para a família dele. Estão fazendo uma centena de coisas que sempre quiseram fazer antes, mas não conseguiam, estando aquele velho enjoado por perto. Ele veio de uma família muito desagradável, comentou Marilla. Desagradável? Bem, de fato, a mãe dele costumava levantar-se nas reuniões de oração e proclamar os defeitos dos filhos, pedindo orações por eles. É óbvio que isso os deixava loucos e piores do que antes. Você não contou a Anne as novidades sobre Jane, sugeriu Marilla. Ah, sim, Jane, grunhiu a senhora Lynde. Bem, condescendeu com má vontade. Jane Anderson está em casa novamente. Ela chegou na semana passada e vai se casar com um milionário de Winnipeg. Pode ter certeza de que a senhora Hammond Anderson não perdeu tempo em espalhar a notícia aos 4 ventos. Querida Jane, fico feliz por ela, exclamou Anne de coração. Ela merece as coisas boas da vida. Ah, não estava falando nada contra Jane. Ela é mesmo uma moça muito boazinha. Mas não é da categoria dos milionários e você logo vai ver que ela não há nada de atraente naquele homem além de seu dinheiro. Isso é que é. A senhora Hammond contou que ele é inglês e que fez fortuna nas minas, mas eu duvido. Ele vai se revelar um Yankee e certamente deve ter dinheiro, pois cobriu Jane de joias. O anel de noivado tem um agrupamento de diamantes tão grande que parece um amontoado de gesso no gorducho dedo de Jane. A senhora Lynde não conseguia esconder certa amargura no tom de voz. Ali estava Jane Anderson, uma simples trabalhadora comprometida com um milionário, enquanto Anne, ao que parecia até então, não havia sido pedida em casamento por ninguém, rico ou pobre. E a senhora Hammond Anderson se vangloriava de forma insuportável. O que Gilbert Blythe andou fazendo na faculdade? Perguntou Marilla. Eu vi quando voltou para casa na semana passada. Ele estava tão pálido e magro que eu mal o reconheci. Ele estudou avidamente no último inverno, explicou Anne. Recebeu inclusive a honra ao mérito em clássicos e também o prêmio Cooper. Já havia 5 anos que nenhum aluno conquistava. Então, creio que ele esteja um pouco fadigado. Todos nós estávamos, na verdade. De qualquer maneira, você é bacharel e Jane Anderson não é e nunca será, afirmou a senhora Lynde com melancólica satisfação. Alguns dias depois, Anne foi visitar Jane, porém ela estava em Charlottetown, tirando medidas, como a senhora Hammond Anderson orgulhosamente fez questão de informar. É claro que as modistas de Avonlea não serviriam para Jane diante das circunstâncias. Ouvi ótimas notícias sobre Jane, disse Anne. Sim, Jane está se saindo muito bem, mesmo sem ser graduada, respondeu a senhora Anderson, com um leve balanço na cabeça. O senhor Inglis possui milhões e eles irão para a Europa na lua de mel. Quando voltarem, vão viver numa perfeita mansão de mármore em Winnipeg. Jane tem um único problema. Ela cozinha muito bem, mas o marido não vai deixá-la fazer isso. Ele é tão rico que contratou uma cozinheira,
2 criadas, um copeiro e um mordomo. Mas vamos falar de você, Anne. Não fiquei sabendo se você vai se casar depois de todo esse seu estudo. Ah, vou ser uma solteirona, riu Anne. Eu realmente não consegui encontrar alguém que me agradasse. Isto foi um tanto perverso da parte dela. Anne quis deliberadamente lembrar a Sra. Anderson de que, se ela ficasse solteira, seria por opção e não por lhe terem faltado pretendentes. Mas a Sra. Anderson desferiu uma rápida vingança. Bem, percebi que as moças muito independentes geralmente ficam solteiras. Então, conte-me melhor essas histórias que ouvi sobre Gilbert Blythe estar noivo de uma tal senhorita Student. Charlotte Sloane me contou que ela é muito bonita. É verdade? Não sei se é verdade que ele está comprometido com a senhorita Student, respondeu Anne, com uma compostura espartana. Mas de fato é verdade que ela é adorável. Anteriormente eu cheguei a pensar que você e Gilbert formariam um belo casal. Tome cuidado, Anne, porque, caso contrário, todos seus pretendentes vão escorrer pelos seus dedos. Anne decidiu não persistir nesse duelo com a Sra. Anderson. Não se pode lutar com um adversário que enfrenta um florete com golpes de machado. Bem, já que Jane não se encontra, disse ela, erguendo-se altivamente. Acho que não posso esperar mais nesta manhã. Voltarei para vê-la quando estiver em casa. Venha, assentiu a Sra. Anderson efusivamente. Jane não é nem um pouco orgulhosa e certamente vai continuar a se relacionar com suas amigas antigas como antes. Ela vai ficar muito feliz em vê-la. O milionário de Jane chegou no final de maio e a carregou consigo num arroubo de esplendor. A Sra. Lynde ficou magnificamente agradecida quando descobriu que o Sr. Inglis já era um homem com mais de 40 anos, de estatura baixa, magro e grisalho. Os leitores podem ficar certos de que a boa senhora não poupou ao enumerar seus defeitos. Será necessário todo o seu ouro para embelezar um tipo insípido como ele? Isso é que é, disse a Sra. Lynde em tom solene. Ele parece ser gentil e ter bom coração, redarguiu a sempre leal Anne. E estou certa de que gosta muitíssimo de Jane. Puf! Respondeu a Sra. Lynde. Phil Gordon se casou na semana seguinte e Anne foi até Bolingbroke para ser sua dama de honra. Phil parecia uma graciosa fada como noiva e o reverendo Joe estava tão radiante de felicidade que ninguém diria que ele era um homem feio. Vamos fazer um passeio de amantes pela terra de Evangeline, disse Phil. E então vamos nos estabelecer na rua Patterson. Mamãe acha a ideia terrível, pois ela pensa que Joe deveria ao menos assumir uma igreja num lugar decente. Mas o deserto de cortiços da rua Patterson vai florescer como uma rosa para mim, se Joe estiver lá. Ai, Anne, estou tão feliz que meu coração chega a doer. Anne sempre ficava contente pela felicidade de suas amigas, embora às vezes fosse um pouco solitário estar constantemente rodeada por uma felicidade que não era dela. E aconteceu o mesmo quando ela voltou para Avonlea. Dessa vez era Diana, que estava banhada pelas maravilhosas glórias que emanavam de uma mulher que tem junto a si seu primogênito. Anne contemplara a jovem e ingênua mãe com reverência que jamais registrara em seus sentimentos por Diana. Poderia
essa pálida mulher com os olhos em êxtase se a mesma pequena Diana de bochechas rosadas e cachos negros com que Anne brincava nos idos dias de escola? De certo modo, aquilo lhe dava uma estranha e desolada sensação de que ela própria pertencia apenas ao passado e de que não tinha, de fato, nenhuma relação com o presente. "Ele não é perfeitamente lindo?" perguntou a orgulhosa Diana. O roliço garotinho era absurdamente parecido com Fred, tão gordo quanto e não menos corado. Anne não podia dizer com honestidade que achava a criança bonita, mas jurou sinceramente que ele era doce, adorável e muito encantador. Antes da chegada dele, eu queria muito que fosse uma menina para poder chamá-la de Anne, disse Diana. Porém, agora que o pequeno Fred está aqui, eu não o trocaria nem por 1.000.000 de meninas. Ele não poderia ser nada além de si mesmo. Cada bebezinho é o mais doce e o melhor, citou a senhora Allan alegremente. Se tivesse nascido a pequena Anne, você sentiria o mesmo por ela. A senhora Allan visitava Avonlea pela primeira vez desde que partira. Estava alegre, amável e simpática como sempre, e suas velhas amigas lhe haviam recebido com alegria e entusiasmo. A esposa do atual pastor era uma senhora realmente estimável, apesar de não ser exatamente sua alma gêmea. Mal posso esperar até que ele tenha idade suficiente para falar, suspirou Diana. Anseio por ouvi-lo dizer mamãe. Estou determinada a fazer de tudo para que a primeira lembrança que ele tenha de mim seja bem agradável. A primeira lembrança que tenho da minha mãe é de quando ela me deu um tapa por algo errado que eu fiz. Tenho certeza de que mereci. A mamãe sempre foi uma boa mãe e eu a amo profundamente, mas eu realmente gostaria que a primeira memória que tivesse dela fosse mais agradável. Só tenho uma única lembrança da minha mãe, e é a mais doce de todas as minhas memórias, disse a senhora Allan. Eu tinha 5 anos e certo dia permitiram que eu fosse à escola com minhas 2 irmãs mais velhas. Na hora da saída, minhas irmãs foram para casa em grupos diferentes e cada uma delas pensou que eu tivesse com a outra. Em vez disso, saí correndo com uma coleguinha com quem eu havia brincado no recreio. Fomos para a casa dela, que ficava perto da escola, e começamos a brincar de fazer tortinhas de lama. Estávamos no melhor da diversão quando minha irmã mais velha chegou, ofegante e furiosa. "Sua menina levada!" gritou ela, agarrando minha mão relutante e me arrastando consigo. "Vinha para casa imediatamente. Você vai ver só. Mamãe está muito furiosa e vai lhe dar uma boa surra." Eu nunca havia apanhado e meu pobre coraçãozinho se encheu de terror e medo. Nunca em toda a minha vida havia me sentido tão infeliz quanto naquela caminhada para casa. Não havia sido minha intenção ser desobediente. Ferme Cameron me convidara para ir para a casa dela e eu não sabia que isso era um erro. E agora eu iria apanhar. Ao chegarmos em casa, minha irmã me arrastou para dentro da cozinha, onde mamãe estava sentada diante do fogo ao entardecer. Minhas pobres perninhas tremiam tanto que eu mal conseguia permanecer em pé. E mamãe apenas me tomou nos braços, sem uma palavra de repreensão ou aspereza, beijou-me e segurou-me bem junto ao seu coração. Tive tanto medo de que estivesse perdida, querida, disse com ternura.
Pude ver o amor cintilar nos olhos dela quando olhou para mim. Ela nunca me repreendeu, nem censurou pelo que eu havia feito, e só me disse que nunca mais me afastasse de novo, sem pedir permissão. Ela morreu pouco tempo depois, e esta é a única memória que tenho dela. Não é linda? Anne sentiu-se ainda mais solitária ao voltar para casa, caminhando pelas rotas das pétalas e pelos cargos de salgueiros. Fazia muito tempo que não percorria esses caminhos. Era uma noite sombria, em tons de púrpura, e com um pesado ar por causa da fragrância de botões de flores, talvez pesado até demais. O olfato saturado a repugnava como se fosse um copo transbordante. As pétalas das sendas haviam deixado de ser encantadoras mudinhas para se tornarem árvores enormes, e tudo havia mudado. Anne sentiu que ficaria contente quando o verão terminasse e ela partisse novamente para trabalhar. Talvez assim a vida não parecesse ser tão vazia. Provei do mundo e ele já não veste as cores do romance que costumava usar. Suspirou Anne, já se sentindo confortada pela poesia contida nessa ideia de que o mundo seja despojado de romance.